Para aumentar a participação da sociedade e fiscalizar a elaboração e execução de políticas públicas do Poder Executivo, a presidenta Dilma Rousseff lançou um decreto em 2014 que cria a Política Nacional de Participação Social. Como nós vimos no primeiro bloco, ela foi derrubada pelos deputados federais e pode ter o mesmo destino no Senado. Apesar das críticas, juristas como Dalmo Dallari e representantes dos movimentos sociais apoiam a iniciativa. A participação popular nas tomadas de decisões políticas no país está prevista na Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. À medida que oficializa essa participação, abre espaço para que a sociedade possa fiscalizar e opinar diretamente por meio de conselhos populares, conferências, ouvidorias, audiências públicas e até canais de comunicação na internet. Esses conselhos são, de certo modo, auxiliares consultivos da administração. Os conselhos certamente vão fazer críticas, como vão fazer sugestões, vão fazer propostas, mas com uma característica que é muito importante ressaltar. Esses conselhos não têm poder legislativo. Na prática, isso já acontece nas 3 esferas de poder. Em Santo André, no ABC, por exemplo, o Conselho Municipal de Juventude serve como um instrumento de orientação para os programas e políticas públicas da Prefeitura. A participação social hoje nos governos ela é fator fundamental para a gente ter uma política de juventude, de educação, de saúde, que realmente dialoga com a população. Os cursos do Pronatec hoje em Santo André, você tem uma série de cursos que a juventude decidiu. A gente tem um problema muito sério no Brasil como um todo, que os cursos do Pronatec às vezes não dialogam com o que a juventude quer. E aqui em Santo André é o contrário, que a juventude vai e participa da decisão dos cursos. E como o Pronatec, você tem uma série de outras políticas, projetos que a gente ganhou do governo federal e o Conselho decidiu ativamente. A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 1948, teve início um novo constitucionalismo que, entre outras coisas, procurou dar ao povo uma participação maior nas decisões políticas. E foi assim que se valorizou enormemente o uso de meios de expressão popular, como o plebiscito e o referendo. Os movimentos sociais analisam que a Política Nacional de Participação Social deve abrir canais de comunicação entre os governos e a sociedade. Se os movimentos não participam, como é que ele vai fiscalizar? Como é que ele vai cobrar do governo aquilo que não aconteceu? Então a importância de nós, movimentos sociais, está dentro. E isso não existia. Hoje você tem lugar para os movimentos. Eles têm que brigar entre os movimentos, brigar num bom sentido para poder participar e discutir lá dentro. E cobrar o orçamento, fiscalizar a política para falar para o governo aonde está o problema, aonde não tem habitação, aonde não tem assistência, a saúde, como é que está. Apesar das críticas, para o jurista Dalmo Dallari, a proposta não reduz o poder e direitos dos legisladores, mas introduz novos instrumentos de cidadania. A proposta é rigorosamente constitucional. Nenhum dos que alegaram que a iniciativa é inconstitucional indicaram por quê. Qual é o dispositivo da Constituição que está sendo ofendido? E deixaram muito evidente que eles ou não conhecem a Constituição ou conhecem muito pouco. Caso o Senado rejeite o decreto que cria a Política Nacional de Participação Social, existem outras possibilidades de o projeto vingar. O PL 8048, a ser apresentado pelo PSOL, busca recriar a Política Nacional de Participação Social por lei. Enquanto isso, a população quer mais esclarecimentos para participar ativamente da vida do país. Qual o grupo que pode participar? Em que áreas não se pode participar, eu perguntaria, né? Por exemplo, a saúde. A saúde tem conselhos de saúde que elegem entre os médicos, os usuários, as pessoas que vão ajudar a construir a política de saúde. Para que essa participação? Para que a política de saúde atenda onde precisa mais, não deixe de lado as doenças mais importantes de uma determinada região. Então, a política de saúde ela poderia ser muito equivocada se não tivesse participação. E esse é um exemplo brasileiro muito importante
importante para o mundo todo. A saúde tem uma estrutura de participação no Brasil e em poucos outros países tem, mas na educação, esses conselhos de educação. Então, a organização da população em conselhos da infância e do adolescente, ela é fundamental para proteger as crianças, né? Os conselhos tutelares exercem um papel importante contra as violações de direitos dentro das escolas, né? Uma participação social dentro da escola pode ser bacana para combater a violência e o bullying. Enfim, o Brasil é um país riquíssimo em participação e às vezes a gente esquece disso. E já que somos um país rico em participação, embora nem sempre nos demos conta disso, seria bom saber quem mais participa das questões sociais, a juventude ou as gerações mais velhas? Olha, os jovens têm assumido uma posição de vanguarda, uma posição muito importante. Você sabe, a minha geração, que veio dos anos 80, dos anos 90, assistiu muita coisa e participou de muita coisa, mas precisou a geração mais nova, no levante popular da juventude, por exemplo, para chamar a atenção para os crimes da ditadura militar. E foi a juventude que destampou essa situação tão, inclusive única do Brasil, um país que após uma ditadura não vê os crimes processados e punidos. Então é uma situação muito, muito triste, mas os jovens têm sido um grupo, eu diria até, os jovens têm sido um grupo muito protagonista, em algumas situações até de vanguarda, como nos movimentos de junho de 2013, e tem ajudado a educar as gerações mais velhas. Né? Então, eu tenho a impressão que o Brasil vive um momento de naturalização da participação política, naturalização de passeatas, entender que isso é do dia a dia. No próximo bloco, o programa Cultura Viva do Ministério da Cultura foi transformado em política de Estado e traz esperança para a maior participação da sociedade civil organizada. Não é para empresas, não é para grandes estruturas, mas para estruturas que correspondem à criatividade e essa diversidade que o país é.